dia, graça e paz. Bom que vocês estão aí. Escolhemos hoje a melhor parte do dia, com certeza. Não existe um lugar melhor de estarmos a não ser um ambiente onde nós temos a comunhão com o amado Espírito Santo e também com os irmãos, a coinonia, a presença de Deus e a presença dos irmãos em um só pensamento, em um só amor e um só desejo de adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém? Na certeza de que estamos aqui para ouvir, não ouvir a voz de homens, mas ouvir a voz de Deus. Porque é Ele que conhece as nossas vidas, é Ele que teceu-nos no ventre da nossa mãe. Antes mesmo de sermos formados, Ele já nos conhecia. E no ventre da nossa mãe, Ele nos teceu. E ali, Ele nos acompanhou. E no ventre da nossa mãe, determinou já um propósito para cada um de nós. Se estamos aqui, estamos nesse anseio de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma direção dEle, de ouvir dEle uma palavra que venha ao encontro das nossas necessidades e sairmos daqui totalmente plenos da presença dEle, da alegria dEle, convictos de que Ele fala. E nós estamos aqui e clamando, fala a Deus, porque o teu servo ouve. Amém? Que os nossos corações nessa manhã, eles venham se aquietar na presença de Deus. E tudo aquilo que está lá fora, as preocupações, as circunstâncias, tudo aquilo que estamos enfrentando, e sabemos que todas as coisas são momentâneas, todas as provas são momentâneas, as dificuldades vêm, mas elas passam, a tempestade vem, mas ela passa, o sol muitas das vezes parece que não vai aparecer diante de uma tempestade, de uma escuridão tão grande, mas o certo é que o sol está no mesmo lugar, e ele vem e aparece novamente. E dessa mesma maneira, o Senhor está com um olhar sobre cada um de nós, acompanhando-nos em todas as nossas necessidades, em todos os dias, todos os momentos. Nós nunca estamos sós. Tenha certeza disso. Por mais que você pense, às vezes, que você não esteja ouvindo, visualizando ou sentindo, tenha certeza que o Senhor está com você, porque Ele te ama com amor eterno. O amor de Deus é incomparável, imensurável. Nós não conseguimos medir o amor que Ele tem para com cada um de nós. Se você está aqui, eu digo a você, você é muito amado, amado do Senhor. Tenha certeza disso, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui nesta manhã e somos convidados a estarmos meditando no amor de Deus. Quando falamos do amor de Deus, existe uma certa dificuldade de entendermos aquilo que Deus fez. E muitas pessoas ainda não compreendem aquilo que o Senhor fez. Aquilo que realmente aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não conseguem entender ainda. Porque eu creio que se todos entendessem a profundidade, esta verdade, todos estariam realmente voltados para o Senhor, com o coração repleto de alegria, de gratidão, e dizendo, Senhor, muito obrigado por esse amor que tem tocado o meu coração, tem tocado a minha vida, e tem restaurado todas as áreas da minha vida. Amém? Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é incompreensivelmente humana. Esse mundo que a Bíblia diz aqui não é um mundo sistema, porque nós temos um mundo sistema, que é o sistema que nós vivemos. Aqui quando fala desse mundo, fala da humanidade. Porque o mesmo Senhor Jesus, Ele disse, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo que Ele diz é um mundo sistema. Mas Ele amou o mundo, as pessoas, a humanidade, de uma tal maneira que Ele deu, não emprestou, Ele deu, doou o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui há uma necessidade de nós crermos em quem? Crer no Senhor Jesus, que Deus deu para morrer por nós,
para se oferecer por nós na cruz do Calvário e ali pagar o alto preço, um preço que jamais nós conseguiríamos. Não haveria possibilidade alguma de salvação se não for a morte do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que aqui está a prova. O Senhor Deus, ele não nos amou de palavras. Não é aquelas pessoas que dizem, eu te amo, mas não tem atitude. Eu te amo e fica por isso mesmo. Mas ama com atitude, com expressão. Eu te amo, eu demonstro isso, eu pratico isso, e você entende que realmente eu te amo. Não é pelo que eu falo, mas é por aquilo que eu faço. É o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor imensurável do Senhor nosso Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós. Sem merecermos. Nós não estávamos preparados, mas sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos distantes do Senhor. Nós não tínhamos como aproximar-nos de Deus. Mas Ele olhou para nós e nos amou com esse amor profundo. E Ele doou Jesus para pagar o preço através da sua morte. Amém? Nesta manhã, nós somos convidados a contemplar a cruz e meditar no amor de Deus por nós, pois nela foi pago o preço pelos nossos pecados. Um pouquinho de dificuldade aqui, mas eu consegui. Por isso que eu trouxe aqui meu papel, que eu acho mais fácil. Meu iPad está do dentro. Obrigado, Débora. Tecnologia. Então nós somos convidados a contemplar a cruz, a olharmos para a cruz. Eu não sei qual é o sentimento que você tem quando você olha para a cruz. Não sei se é sentimento de perda, de derrota, de tristeza, eu não sei. Mas o certo é que quando nós olhamos para a cruz, nós visualizamos muitas coisas. Nós visualizamos ali, não mais o Senhor Jesus pendurado, porque não está mais lá. A cruz está vazia. Ele foi sepultado ao terceiro dia e ressuscitou. Mas a cruz, quando nós olhamos para ela, nós contemplamos que ali, naquele lugar, o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Foi naquele lugar. E o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele sofreu todo tipo de rejeição, de perseguição, de sofrimento, de humilhação. O seu próprio julgamento iniciou-se ali na casa de Caifás, na quinta-feira à noite. Ele é pego no jardim do Getsêmani, ali, onde estava ali orando, porque ele estava já visualizando, sentindo o momento que ele estaria recebendo o pecado de todos nós. O momento mais difícil para o Senhor Jesus foi esse momento que ele estava no jardim, e ali começou a passar um filme na cabeça dele dos próximos momentos que estariam por vir. E quando ele percebe que o pecado nosso está vindo sobre ele, que ele está assumindo todo o pecado, e que o pecado o estaria separando do Pai, então ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse momento. Que momento é esse? O momento da separação. Porque o pecado estaria o separando do Pai. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz, porque sem morte não haveria remissão dos pecados.
Se Jesus não morre, nós não teríamos condição de nos salvarmos. Porque somente através do sangue de Jesus, o preço, pago o alto preço, nós temos a salvação quando cremos no Senhor Jesus. Amém. Ele sofreu pelos nossos pecados, as dores, Glória. as enfermidades, todas, Ele carregou sobre Ele. Em Isaías, no capítulo 53, o versículo 4 e 5, Isaías profetiza mais ou menos há 750 anos, antes do Senhor Jesus vir. Ele diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por uma causa. E que causa é essa? As nossas transgressões. E moído por causa do quê? Por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O motivo real da morte do Senhor Jesus somos nós, os nossos pecados, o nosso distanciamento de Deus o levou para aquela cruz. E deveria acontecer isso, teria que acontecer isso, para que nós obtivéssemos a salvação que nós temos hoje. A cruz, ela revela duas grandes verdades. Em primeiro lugar, revela a gravidade do nosso pecado. Quando nós olhamos para um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, e nós o traímos, nós pecamos contra esse Deus, é muito grave isso. O pecado nos separa de Deus, é algo gravíssimo, é algo que nós não podemos estar fazendo para entristecer tanto o nosso Deus, porque é o pecado que nos separa da presença dEle. E a cruz também revela a imensidão do amor de Deus, porque na cruz estava ali o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, sendo oferecido por mim e por você. E a pergunta é, que amor é esse? Que amor é esse? De nos amar sendo nós pecadores, inimigos de Deus, distantes de Deus, e Ele nos amar tanto, ao ponto de oferecer o seu Filho para morrer por nós. E meditando nessa palavra, eu comecei a pensar sobre a minha vida, porque nós temos que fazer exames para ver se realmente nós estamos entendendo quem realmente é Deus. Porque muitas vezes nós estudamos sobre Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia muitas vezes, conhecem toda a história, versículos e mais versículos, livros e mais livros, conhece tudo sobre Deus, mas não conhece a Deus. Estuda tudo sobre Ele, mas não conhece a Ele. Porque muitas vezes não entendem o propósito da sua existência, onde estavam e onde estão agora, ao ter esse encontro real, pessoal e prático com o Senhor Jesus. E eu estive pensando nisso. E eu penso onde eu estaria se não fosse o amor de Deus. Quando eu olho para a minha vida hoje e penso no passado, como vivi, eu volto lá desde quando eu me conheço por gente. Tudo que eu pratiquei, eu tenho uma grande certeza, só posso ter essa certeza quando eu olho para a minha vida. Somente o amor de Deus. Somente Ele, eu tenho essa certeza. Somente Ele poderia fazer isso e me conduzir até agora e colocar em meu coração a certeza de que um dia eu vou estar com Ele. Eu digo a vocês, a minha vida, se eu fosse dar testemunho aqui, tantas coisas erradas, tantas coisas foram praticadas. E quando eu olho onde estou, onde o Senhor me colocou, a minha família, diante de vocês hoje, começo a olhar, só tenho a agradecer. Senhor, muito obrigado, Pai.
que seria de mim? Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez. Pela minha família, por vocês. Eu só tenho que agradecer a Deus. Ô Nardo, volte ao tempo. Alguém sabe ali? Alguém sabe? Quem sou eu ali? Não parece, mas é. Olha a calça, boca de cima. Sapato tremendão. Ai, ai. Gente, essa foto, ela foi tirada no ano de 1976. Muitos não estavam lá, né? Não estavam no mundo ainda, né? Essa foto nós tiramos para fazer um cartaz de uma banda que eu tocava em Garça. Tem alguém de Garça aqui, não? Você lembra, Cíntia? Cíntia é minha sobrinha. Em 76 tiramos essa foto para fazer o cartaz da banda. E nessa época, vou confessar alguma coisa, só um pouquinho, tá? Gente, era só balada, né? A gente tocava, né, sábado, domingo tinha berimbau, viajava bastante tocando. Algumas vezes eu fiquei caído no palco de tão embriagado, usava drogas. A Denise falou assim, que se eu soubesse que eu tinha usado drogas, não tinha nem casado comigo, né, meu? Eu bebia muito, fumava muito, usava muito e fazia muitas coisas erradas. E no dia 7 de setembro de 1980, na rua São Carlos, 597, em Marília, a palavra foi João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei assim, é tudo que eu preciso é paz. As noites não têm me dado paz. As drogas não têm me dado paz. Tudo que eu tenho feito, eu não tenho tido paz, a não ser uma paz momentânea, uma paz passageira. Porque o final de semana era excepcional. Era muito bom, mas a segunda-feira vinha a fossa, vinha a tristeza, a angústia, a decepção, ao ponto de eu pensar em suicídio, muitas vezes. Eu planejar suicídio algumas vezes. Esse era eu. E hoje Jesus me transformou e hoje sou eu. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu não sei a sua história, mas a minha história ela é maravilhosa, ela é linda. Eu tenho muito a agradecer ao Senhor quando eu chegar lá, para o Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Obrigado pela sua morte, pelo seu sangue derramado. A cruz, ela declara o amor de Deus. Então, quando eu olho para a cruz, eu não vejo derrota. Eu contemplo ali o amor que me alcançou, o amor que te alcançou. Na cruz, cada gota de sangue derramada declarava a humanidade, declarava a mim e a você, eu te amo. Cada gota que caía era o amor de Deus sendo derramado sobre nós. E cada gota estava declarando, eu amo você, ao ponto de dar a minha vida para você. A cruz, ela não foi um acontecimento inesperado. Ela estava nos planos de Deus desde o princípio. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo e para a obra redentora realizada no Calvário. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito. E qual o propósito foi? De cumprir uma promessa. Porque a promessa foi feita. Foi feita ali no jardim do Éden. Logo após a queda do homem no jardim, Deus ali ele faz uma promessa. O homem havia acabado de pecar. E ali ele já faz uma promessa gloriosa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor Deus disse:
E porém inimizade, dizendo a serpente, que é Satanás, entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este, aquele que vai nascer da mulher, que é Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mesmo diante do pecado, Deus anunciou que viria um Salvador. Jesus seria ferido na cruz, mas pisaria a cabeça da serpente, vencendo o pecado e vencendo também a morte. O certo é que o inimigo tentou por várias vezes, na tentação no deserto, achando que o Senhor Jesus fosse cair na cilada dele, como a Eva caiu, como Adão caiu. Mas ali estava o Filho de Deus, o Senhor Jesus, sem pecado, santo, sendo Deus, mas ali na forma de homem. E ali ele sofreu toda a tentação, é lógico, como homem, mas ele venceu Satanás. E não só venceu ali, naquele momento ali no deserto, mas quando ele estava na cruz do Calvário, onde parecia que tudo estava perdido, onde Satanás estava ali festejando, celebrando, achando que havia tido uma vitória. De repente, o Senhor Jesus aparece lá no inferno, onde ele está no trono dele. E a Bíblia diz que ele toma de Satanás das mãos do diabo a morte, a chave da morte e a chave do inferno. O diabo agora não tem nem chave da casa dele mais, porque Jesus tirou. Destronou Satanás. E a Bíblia diz que ele, ao terceiro dia, ele ressuscita. E ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele retoma toda a autoridade, uma vez que o inimigo havia recebido ali no jardim do Éden. Porque quando o homem peca, ele entrega a autoridade para Satanás. O diabo começa agora a governar, ter domínio sobre as coisas. Tudo aquilo que Deus deu ao homem para dominar, ele entregou de bandeja para Satanás. E a verdade é que uma das tentações que ele faz com Jesus, ele diz, mostrando todos os reinos do mundo, ele disse: tudo isso eu dou a você, se você prostrado me adorar. Porque foi dado a mim, eu dou a quem eu quero. Ele havia usurpado o poder que estava em Adão. Mas agora, o Senhor Jesus vem e retoma novamente o poder e a autoridade, e dá a mim e a você. E diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. O poder que Adão tinha, que passou para o diabo, o Senhor retomou e nos deu agora. E nós temos poder. É por isso que você tem domínio sobre todas as coisas. É por isso que você não pode se sentir um derrotado, um fracassado. É por isso que você não pode se sentir, que está fora do propósito. Porque você está muito dentro do propósito. E você tem o poder, a autoridade de Deus para vencer este mundo e vencer tudo aquilo que no mundo há. Porque nós não estamos sós. Nós temos em nós a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Você não vai estar sozinho. Eu vou estar com você todos os dias, até o fim do mundo. Deus está com você. Amém? Ele faz parte da sua vida, da sua família, da sua existência. Ele quer que não somente você tenha salvação. Isso é muito importante. A melhor coisa que nós podemos ter é a salvação, a garantia de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que um dia nós vamos viver a eternidade com Ele. Porque o preço foi pago e eu aceitei aquilo que Ele fez por mim. Eu recebi o Senhor Jesus, eu aceitei. Mas Ele quer que nós tenhamos uma vida plena aqui na terra. João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele não quer que você tenha alegria. Ele não quer que você avance. Não quer que você seja próspero. Não quer que você seja feliz. Ele quer matar os teus sonhos, roubar a tua energia, roubar a tua alegria, roubar a tua saúde. Mas o Senhor Jesus diz: mas Jesus, eu vim para que você tenha vida e vida plena. Então, com Jesus, nós temos tudo. Sem Ele, nós não temos nada. Com Ele, nós saltamos muralhas, vencemos aquilo que é impossível aos olhos humanos. Porque Ele venceu, e também nós vencemos, através do poder que está em nós. Amém?
durante todo o Antigo Testamento. Se você ler de Gênesis, vai até Malaquias, todo o Velho Testamento, nós temos ali os sacrifícios e os eventos. Todos os sacrifícios e eventos, eles apontavam para o Cordeiro perfeito que viria. De Gênesis até Malaquias, todos os eventos, todos os sacrifícios, ali apontavam para o Senhor Jesus. Amém? A instituição da Páscoa, vocês conhecem a história? Quando Moisés, ele é levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Haviam acontecido 9 pragas para que Faraó liberasse o povo. E a 10ª praga agora era a morte dos primogênitos. E o Senhor deu uma direção para que eles matassem, imolassem um cordeiro. E pegassem o sangue daquele cordeiro com esopo. Ele passasse nos umbrais e na verga das portas de suas casas. Isso para os hebreus, para o povo de Deus. Porque ele disse que toda casa que estivesse marcada com sangue, o anjo da morte estaria passando naquela noite. E aonde tivesse a marca do sangue, a morte não entraria. Ela passaria. É por isso que a Páscoa é passagem. Foi ali que foi instituída a Páscoa. A passagem. O anjo da morte passava na casa dos hebreus e não matava os primogênitos nem dos filhos, nem dos animais, nem de tudo aquilo que eles possuíam. Mas aonde não tinha a marca do sangue, o anjo da morte entrava e matava os primogênitos. E assim aconteceu, desde o palácio até a casa mais simples. Os primogênitos morreram naquele dia. Aquele cordeiro imolado, aquele sangue, já tipificava o Senhor Jesus, que um dia ele viria, seria sacrificado, e o sangue de Jesus estaria sendo estampado em nossa mente, em nosso coração, e o diabo não teria poder sobre nós. Nós seríamos guardados. Sabe por que o inimigo não derrota você, não destrói você? Sabe por quê? Porque você tem uma marca, a marca do sangue de Jesus. Ainda que ele venha por um caminho e vai voltar por 7 caminhos, você é mais que vencedor. Você tem uma marca. Um outro testemunho. Vocês lembram também no Monte Moriá, Abraão, quando o Senhor pede o seu único filho, Isaac. A Bíblia fala que Isaac, ele chega ali, a lenha é colocada onde? Sobre os ombros de Isaac, para subir no monte, o Monte Moriá, aonde posteriormente foi construído o templo em Jerusalém, no mesmo monte. Ele sobe o monte com aquela madeira, assim como o Senhor Jesus carregou a sua cruz. E quando Isaac, ele chega, ali Abraão está preparando o altar, ele pega a madeira, coloca sobre o altar. Isaac pergunta: pai, aqui está o altar, está a lenha, está o fogo, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. E quando ele pega o seu filho Isaac e coloca ali no altar, não era uma criança, já era um adolescente. Ele é colocado ali em obediência. Assim como Jesus foi obediente até a morte de cruz, Isaac tipificava Jesus. E quando ele coloca em cima ali do local, você pega o cutelo para imolá-lo, porque a Bíblia, ela é muito clara, ela diz que Deus conhece o nosso coração. Antes mesmo de nós agirmos, aquilo que nós vamos fazer já está no coração. O Senhor Deus, ele olhou para o coração de Abraão. Abraão já tinha oferecido Isaac, já tinha imolado Isaac. Era só materializar ali, mas não era necessário, porque o Deus que vê todas as coisas havia recebido o sacrifício. E quando ele vai imolar Isaac, o Senhor diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você temes a Deus. Glória a Deus.
E a Bíblia diz que ele olha para trás e tem um cordeiro ali amarrado pelo chifre. Aleluia. Ele pega aquele cordeiro e coloca sobre aquela lenha e oferece um holocausto ao Senhor. Para Isaac, houve um substituto. Para Jesus não tinha substituto. Somente ele poderia morrer. Somente ele poderia entregar a sua vida por nós. E ele foi até a morte e entregou ali a sua vida por nós. Amém? Outro testemunho. No deserto, Moisés está com o povo murmurando, reclamando. E de repente, Deus ele se entristece muito. De repente, libera algumas serpentes naquele deserto. E as pessoas eram picadas por aquelas serpentes e já morriam. E começou a morrer muita gente, crianças, muitas pessoas. E começaram a clamar a Moisés: Moisés, tem misericórdia. Aí Moisés intercede por eles novamente. E o Senhor Deus dá uma direção. Moisés, fabrique uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. E você mantenha essa serpente visível a todos. E todo aquele que olhar para a serpente, sendo picado pela serpente, não vai morrer. E as pessoas que eram picadas pela serpente, quando olhavam para a serpente de bronze, eram curadas instantaneamente. E o Senhor Jesus ratifica isso, dizendo para os fariseus, para os seus discípulos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja erguido na cruz. Amém. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Vocês percebem que o Antigo Testamento vai revelando Jesus de muitas formas, anunciando que ele viria um dia para realizar a promessa que o Senhor havia feito. No deserto também, estou quase pegando meu papel. No deserto também faltou água. E no deserto sem água é morte. Era mais de 3 milhões de pessoas ali, fora os animais, sem água. Tudo se comiria, tudo morreria. Não teria vida. E o Senhor Deus dá uma direção para Moisés: Moisés, pegue o seu cajado, toque na rocha. Ele bate na rocha e sai água. O Senhor Jesus, a pedra angular, a nossa rocha. Aquele que disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ele é a verdadeira fonte que jorra a água verdadeira. E ali cuidou daqueles milhões de pessoas que estavam no deserto. Assim também o maná, todo dia caiu o maná, caiu o alimento. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amém. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Vocês percebem o que acontece ali naquele dia da crucificação do Senhor Jesus? Era o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Os sacrifícios realizados pelos sacerdotes, todo sacrifício que era oferecido ali, era sacrifício para encobrir o pecado de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Todo sacrifício tinha uma direção, mas era para encobrir o pecado. Mas quando João Batista, ele olha para Jesus, que Jesus vem a ele para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. Não é mais um Cordeiro que encobre somente o pecado, mas é um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente ele tinha essa autoridade, esse poder. Somente o sangue dele seria aceito pelo Pai em pagamento pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Quando Jesus entregou o seu Espírito, agora está na cruz, e
E ele diz assim, está consumado. Acho que é João 19:30. Está consumado. Ele entrega o Espírito e diz ao Pai, está consumado. Eu completei. Eu cumpri a promessa. Ele diz, eu vim e fiz conforme o Senhor ordenou que eu fizesse. Eu cumpri com todas as coisas. E nesse momento, que ele diz, está consumado, finalizado com sucesso, cumpri com tudo, e ele estava dizendo, a dívida do pecado foi paga completamente. Completamente paga para toda a humanidade. A dívida está paga. O sangue foi derramado, o preço foi pago. E agora todos têm direito agora de ir até o Pai, em nome de Jesus, e viver uma vida que Ele tem para cada um de nós, que é uma vida plena e a vida eterna. Amém? A morte de Jesus não foi uma derrota. Foi o cumprimento da missão. Ele cumpriu com a missão dele. O véu do templo, quando ele estava na cruz, que houve aquele terremoto, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Esse véu era um véu de linho finíssimo, muito grosso. Jamais algumas pessoas conseguiriam rasgá-lo. Somente algumas juntas de boi, algumas de cada lado, poderiam estar puxando e rasgando. Mas a Bíblia diz que nesse instante, quando ele está na cruz, que a sua carne está sendo rasgada, também lá no templo, onde foi construído no Monte Moriá, por Salomão, ali o véu ele rasga de alto a baixo, abrindo agora a oportunidade, porque ali estava o sumo sacerdote. Nós não precisaríamos mais agora de um sacerdote para nos apresentar a Deus, porque o sumo sacerdote estava ali. Ele abriu agora o véu. Eu e você agora temos liberdade de entrarmos no Santo dos Santos, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós temos liberdade de estarmos na presença do Senhor agora, sem que haja um sacerdote, porque Ele é o sacerdote eterno. Amém? A ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, a ressurreição, ela foi a vitória definitiva. Quando o Senhor Jesus ressuscita, ali a vitória estava completa, estava tudo realizado. Porque no terceiro dia o túmulo ficou vazio. Jesus venceu a morte, e não somente a morte, mas também o inferno, e também venceu o próprio Satanás. Maria e a outra Maria, mãe de Tiago, menor, estavam no túmulo ali, foram ali. Domingo estava ainda escuro. Ela chega no túmulo para visitar o túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Mas o túmulo estava aberto. A pedra havia sido removida. E tinha 2 anjos que disse a elas: quem vocês procuram? Jesus. E eles disseram: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é uma prova de que o sacrifício ele foi aceito por Deus e de que existe esperança para todos os que creem. Quando o Senhor Jesus ressuscita, é sacramentado agora, o sacrifício foi aceito, a ressurreição, ela deu essa garantia de o Senhor Deus ter aceitado o sacrifício e abriu ali a porta, abriu ali novamente a oportunidade para que nós crescêssemos no Senhor e fôssemos salvos. Você crê no Senhor Jesus? Amém? De todo o seu coração. Sabe o que diz em Atos capítulo 16, versículo 31? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa de Deus para a sua família. Eu não sei se tem alguém da sua família que ainda não teve encontro com Jesus, mas debruce nessa promessa. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Deus não tem compromisso naquilo que o homem diz. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Josué, ele saiu do Egito, ele atravessou o deserto, e no final ele declarou a seguinte palavra. Ele disse assim, olha, de todas, olha só, não foi de algumas, de todas as promessas que o Senhor fez, todas se cumpriram. Nenhuma delas falharam. Todas se cumpriram. E a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Não é homem para que minta. Não é filho do homem para que volte atrás. Mas tudo que ele prometeu, ele cumpre. A promessa de Deus para você. Promessa de paz, de alegria, de saúde física, saúde mental, emocional, espiritual, financeira. Há promessas gloriosas. São mais de 8.000 promessas na Bíblia. E depois que nós vivermos essas 8.000 promessas aqui, nós temos ainda a outra promessa, é de estarmos com Ele. João capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Ele quer eu e você juntinho dele. E na ceia, ele participa da ceia naquela quinta-feira, ao entardecer, ali à noitinha, faltava 2 dias para a Páscoa, e naquele dia, ele disse para os discípulos, eu vou participar da ceia com vocês. Essa vai ser a última ceia que eu participo com vocês aqui. Até aquele dia que eu participo com vocês lá no reino do meu Pai. Lá tem uma grande mesa já preparada. O seu lugar está lá. O nosso lugar está lá. O lugar da nossa família está lá. Aguardando esse grande dia. Que a trombeta vai soar, os anjos, nos 4 cantos da terra, irá nos conduzir à presença do Senhor. Os mortos, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, e estaremos com Ele nas nuvens. Jesus voltará em breve. Amém? E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? E assim como Ele vive, nós também viveremos. O nosso corpo, esse corpo, essa carcaça velha, com o tempo ela vai se desgastando, envelhecendo, é botox para todo lado, é preenchimento para todo lado. A doutora Fernanda está aí? Está lá. Essa semana você vai ter visita lá. Esse corpo é assim, é uma carcaça, é que eu envelope. E vai envelhecendo, né? Vem aquela idade do Condor, né? Dor aqui, dor ali, dor lá. Eu falo assim, depois dos 40 é assim mesmo, né? Mas é assim. Mas esse corpo aqui, ele vai ser transformado em um corpo glorificado, como o corpo do Senhor Jesus. Eu digo que a minha estatura aqui é normal. Quando chegar no céu, vocês vão ver que é normal mesmo a minha estatura. Eu não sou baixinho. Alguns que cresceram demais. O Juliano cresceu muito. Mas lá, nós não teremos enfermidade, tristeza, angústia, decepção. É só alegria, gozo no Espírito Santo, a presença de Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos, todos lá, adorando ao Senhor e dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. O Cordeiro, ele é digno. Aleluia. Após ressuscitar, Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias. E depois foi levado aos céus, como nós sabemos. Durante 40 dias,
Porque o ser humano é difícil de crer. Nós temos dificuldade de crer. Vocês concordam comigo? Os próprios discípulos, Pedro voltou para pescar, os 2 discípulos vão para Emaús, voltando 10 quilômetros de Jerusalém, indo embora decepcionado, porque Jesus havia sido sepultado, havia morrido. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscita, vai ao encontro dos 2 discípulos em Emaús. Ele somente percebe que é Jesus quando ele entra na casa e pega o pão e agradece, que abre os olhos deles. E eles dizem, não queimava o nosso coração com a palavra. Queimava, mas eles não tinham crido. O Senhor Jesus ficou 40 dias com eles, comendo, bebendo, dando as instruções, mostrando a eles aquilo que eles deveriam fazer a partir de então, que era ser imitadores deles, dar prosseguimento ao Evangelho, para que ele chegasse até nós. O Evangelho chegou até nós, mas se você olhar para a história, as dificuldades que os missionários tiveram, quantas mortes aconteceram, quantas pessoas morreram, foram sacrificadas para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Nesse dia, muitas vidas foram ceifadas. E nós não podemos nos apegarmos a isso, como que é um direito único, direito nosso. Nós temos que dar sequência e continuarmos pregando o Evangelho, para que todos venham ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que todos chegarão ao conhecimento da verdade e serão libertos, porque a verdade liberta. Amém? Da religiosidade, do engano, da mentira, das drogas e tudo mal. Amém? Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Eles estavam no monte da transfiguração, os discípulos. E ali a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava ali, veio uma nuvem, ocultou, eles não enxergavam mais nada. E o certo é que quando eles olham, eles percebem Jesus subindo, sendo assunto aos céus. Amém. Eles olham, aí o anjo diz, da mesma forma que ele subiu, um dia ele vai voltar. Amém. Voltar para buscar o quê? Buscar a sua igreja, buscar a mim, buscar a você, amém? A ascensão não foi o fim da história. Quando ele foi embora, quando ele voltou para o céu, não finalizou. Sabe o que aconteceu? Ali foi a preparação para o seu glorioso retorno. Ele estava indo, sendo glorificado, para voltar e para nos buscar. E ele vai voltar. Amém? Em Apocalipse, a Bíblia termina mostrando Jesus como o cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Amém? Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse nós vemos multidões adorando aquele que venceu. Vocês imaginem só agora esta cena. Jesus, ele veio, ele fica aqui conosco, ele morre, é crucificado, é morto, é sepultado, ele ressuscita e agora ele volta aos céus. Pensa na festa, pensa na celebração, os anjos, os corais angelicais. Vocês já imaginaram o que aconteceu quando Jesus adentrou os céus? E foi isso que aconteceu. O versículo 1, João, ele diz, eu vi na destra do que estava sentado, João aqui estava na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Não tinha ninguém apto, e de nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciãos, não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aqui está o Senhor Jesus, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava, eu vou dar uma paradinha aqui, sobre essas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amado irmão, amada irmã, todas as nossas orações, elas são recebidas dos céus. Amém. Quando você pensa que ela não está subindo, ela está subindo. Toda oração é depositada em taças diante da presença do Senhor. Está claro. As nossas orações, elas sobem e ficam lá. E quando se cumpre, cumpre no tempo e do modo de Deus. Amém. Muitas orações que eu vivo, que aconteceu comigo, foram orações que a minha mãe fez atrás. Amém. Que meu pai fez. Eles foram para a glória. Eles não viram o que aconteceu comigo. Mas um dia, ele vai contemplar que valeu a pena eles orarem por mim, orar pela minha vida. Não deixe de orar pelos seus filhos. Não pare de orar. Porque no tempo certo vai acontecer. Deus é fiel para cumprir. E lá estavam, ali, essas salvas, são taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. Olha só onde nós vamos estar. Milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está nos céus e na terra. Glória a Deus. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, ele e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. É Jesus, digno de louvor, de honra, de glória. Glória a Deus, aleluia. Por favor, se puder chamar as crianças para virem participar da ceia. O lugar que nós vamos estar é um lugar maravilhoso. Glória a Deus. Os céus, a Bíblia diz que as ruas são de ouro. O metal mais nobre que nós temos aqui hoje na terra é o ouro. Aquilo que as pessoas às vezes matam, morrem por causa desse vil metal, lá você vai pisar nele. Eu creio que seja um metal muito mais precioso que o ouro. Os muros de jaspes e cristais, o rio de águas cristalinas. O céu é um lugar maravilhoso. Eu digo a você, nós precisamos voltar a estar pensando nos céus, na nossa pátria, porque lá é a nossa pátria. O mundo
vai ficar, tudo aqui é perecível, passageiro. Nós temos que estar meditando e pensando sobre o grande amor de Deus por nós e em saber que Ele nos quer juntinho dele. Amém? De Gênesis e Apocalipse, vou finalizar agora. Amém? De Gênesis e Apocalipse, existe uma única mensagem. Eu quero que você grave isso muito no seu coração. Toda a Bíblia tem uma única mensagem. É que Deus te ama. Deus ama a humanidade. Ele providenciou salvação através de Jesus Cristo. Glória. Tenha esse entendimento. Você é amado de Deus. Deus providenciou Jesus para a tua salvação. Amém? A cruz nos lembra do preço pago. A ressurreição nos lembra da vitória conquistada. A ascensão nos lembra que Ele reina. E Apocalipse nos lembra que Ele voltará. Amém? E hoje, que nesse domingo, nós possamos olhar para a cruz e contemplar nela o amor imensurável de Deus. Agradecer pela salvação e viver na esperança daquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e em breve virá buscar a sua igreja. Amém?